Você tem certeza da sua salvação? Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você acha que você iria com ele para o céu ou ficaria aqui? Fique nesse vídeo que nós vamos refletir e falar um pouco desse assunto. Olá, tudo bem? Meu nome é Michel. Obrigado por estar assistindo mais um vídeo aqui desse canal Ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é sobre o que as pessoas acham em relação da sua própria salvação. Eu tenho conversado com algumas pessoas, já ouvi isso de algumas pessoas, pessoas até que frequentam a igreja, que são cristãs, não importa, tá? A igreja que ela frequenta, se é evangélica, católica, enfim, qual religião, o importante é crer em Jesus, né? Questionando e falando para mim, Michel, olha, eu não tenho certeza da minha salvação, não. Eu não sei se Jesus viesse agora eu seria salvo. E isso, assim, me deixou muito triste, porque, veja, parece que falta um pouco de conhecimento das pessoas em relação a isso. Em relação à salvação, que é uma das coisas, principais coisas, né? Que o cristão espera, que Jesus veio fazer aqui, porque Jesus veio nos ensinar muitas coisas no nosso modo de vida para a gente praticar no nosso dia a dia, mas o principal é a salvação, né? O principal é nos tirar dessa condição e cumprir a promessa de Deus de uma vida eterna, uma vida em paz com Ele, sem sofrimento. Então, eu parei para pensar nisso. Eu acho que muitas pessoas, apesar de não comentar muito sobre isso, que não é uma conversa que você vê muito, mas eu acho que muitas pessoas refletem sozinhas. Poxa, será que eu vou ser salvo? Será que eu, com a minha conduta, com o meu estilo de vida, o que eu faço, o que eu já fiz, será que realmente eu vou ser salvo? Se Jesus viesse agora, será que eu subiria para o céu com ele no arrebatamento? Olha, eu acho assim, o que a palavra de Deus nos fala, né? Eu separei um texto aqui, no livro de João, capítulo 3, versículo 17. Está escrito assim: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Engraçado, né? Se a gente vai lá em Apocalipse, talvez você já leu o Apocalipse, ou mesmo se você não leu o livro de Apocalipse da Bíblia, mas você já ouviu falar, né? Do Apocalipse, do fim do mundo. Lá fala muito, não só o Apocalipse, mas o Velho Testamento fala muito da condenação de Deus, que Deus é muito rígido, sabe? O que eu penso, realmente Deus, ele honra muito a sua palavra, né? O que ele fala, os preceitos de Deus, eles não voltam atrás. Mas acima da rigidez e da conduta de Deus, existe o amor de Deus, um amor de pai que ele tem por nós, filhos, entende? Então isso sobrepõe muitas coisas que a gente tem que refletir. É claro que eu não vou ter condição aqui de olhar para a vida de um, de outro. Fulano, Beltrano falar, não, esse vai ser salvo, esse não vai por causa disso ou daquilo. Mas eu quero deixar assim uma visão melhor para vocês, refletir aqui com vocês, talvez sobre a ótica de Deus. Como é que é esse amor de Deus? Deus, ele tem uma lei a ser cumprida, que eu vou falar disso também. Sabe, condutas que nós devemos seguir e não seguir. Mas e o amor de Deus? Onde é que fica nisso? Sabe, muitas pessoas veem Deus, ou às vezes deixam de acreditar em Deus, ou não dão bola, ou são ateus, ou vão para outra religião, porque acham Deus muito rígido, muito severo, e não é nada disso. O que Deus é, na verdade, é puro amor, e Ele é nosso Pai. Se nós que somos humanos falhos, nós sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, sabemos perdoar os nossos filhos quando eles às vezes não fazem alguma coisa que a gente mandou,
alguma regra que a gente impôs, se nós perdoamos, claro, ensinando também, né? Porque senão a criança não aprende. Então, da mesma forma é Deus conosco, né? Ele tem misericórdia, ele tem um amor que a gente não consegue nem compreender. Ele é um amor grande demais. Tanto é que ele deu o seu filho para que morresse em nosso lugar, né, e ressuscitasse ao terceiro dia, para que nós não tivéssemos que morrer, de acordo com a ordem que ele pôs, que se pecar, o salário é a morte. Mas Deus arrumou uma solução, não voltando a sua palavra atrás, mas ele morreu, né, no nosso lugar. Ele deu seu filho para morrer no nosso lugar, para que nós não morrêssemos. Então isso é uma prova de amor muito grande. Então, se você analisar esse texto, você vê que Deus ele não está querendo um Deus raivoso lá em cima, olhando para tudo que está acontecendo aqui embaixo, que nos dias de hoje está tudo muito complicado, olhando, querendo condenar o mundo. Não, Jesus Cristo ele veio para salvar o mundo e não para condenar. Isso é uma grande verdade. Agora, isso tem um contexto atrás disso, né? Porque como é que funciona isso, na verdade? A palavra também fala que as pessoas, assim que Jesus veio, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Jesus é a luz, né? É o Filho de Deus, ele veio para nos salvar. Mas a maioria das pessoas, elas preferiram as trevas, elas preferiram as coisas más. Não quiseram Jesus. E existe o livre-arbítrio. Deus não vai forçar ninguém a gostar dele, amar ele ou querer ele. Não. Não vai forçar ou condenar nesse sentido. Mas sim, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Quem quer a luz, segue a luz. Quem quer as trevas, segue as trevas. Mas a palavra dele diz que a maioria preferiu as trevas. Isso é interessante para a gente pensar. Jesus também disse que quem pratica o mal odeia a luz. Então olha só para você ver como é que são as coisas. Aquelas pessoas que têm práticas. Práticas são diferentes de atos. Eu quero que você pense junto comigo. Quando você pratica o mal, você tem o hábito de praticar aquela conduta e fazendo sempre, sem se preocupar se você está errado ou certo. E você vai praticando uma vez atrás da outra, sem se preocupar. Não, eu estou certo, eu vou fazer isso. Talvez, sei lá, mentindo para alguma pessoa, ou vivendo um adultério, ou roubando, lesando alguma pessoa, lesando várias pessoas, e você pratica, faz de tudo, passa por cima das pessoas para que você consiga o seu objetivo. Você tem aquela prática, aquela conduta, é seu estilo de vida, seu objetivo, seu meio de vida para chegar no seu objetivo. Isso é uma prática. Agora, é claro, às vezes nós somos seres humanos, às vezes nós não queremos ter essa prática, nós queremos fazer as coisas da forma certa, ser honesto, não prejudicar ninguém, não mentir para ninguém, falar sempre a verdade. Mas às vezes nós deslizamos, nós somos seres humanos, aí nós pecamos. Mas há uma grande diferença, entende? A prática, ela é uma conduta repetitiva. E quando um cristão ele comete um pecado, que isso realmente acontece, até mesmo o apóstolo Paulo falava que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas fazia o mal que ele não queria. E Paulo foi um grande apóstolo, né, de Jesus. Até ele. Imagino, todos nós somos assim. Existe a diferença que quando um cristão peca, ele erra de alguma forma, seja o que for, ele comete aquele pecado, ele se arrepende, aquilo machuca no coração dele. Ele se arrepende, automaticamente ele vai e pede a Deus o perdão. E Deus perdoa. Deus é perdão. Inclusive ele falou pra gente perdoar, né? Na oração do Pai Nosso tem até isso, né? Nos perdoe assim como nós perdoamos uns aos outros. Então nós devemos perdoar. Então imagina Deus sempre nos perdoa se nós nos arrependermos de coração. Isso não quer dizer, eu vou até falar num outro vídeo sobre isso, não quer dizer que a gente está às vezes livre da consequência do nosso pecado. Porque também se Deus livrar a gente da consequência do pecado, e
o nosso subconsciente vai começar, não, eu posso pecar, fazer errado, que Deus ali na frente me perdoa, então vai fazer não mal. Quando você vai ensinar um filho as coisas certas, você não faz dessa maneira, né? Se você for livrando o seu filho de todas as consequências erradas dos atos que ele pratica, ele vai se tornar uma pessoa ruim. E Deus não vai fazer isso com a gente da mesma forma, né? Nos deixando uma pessoa ruim. Às vezes você sofre sim a consequência do seu erro, mas você tem o perdão. A partir do momento que você crê em Jesus e você peca, as suas vestes ficam novamente purificadas, brancas como a neve, lavadas no sangue do Cordeiro, porque o próprio Deus já pagou o pecado do nosso erro, e nós estamos limpos e salvos, santos novamente. Então essa é a diferença de quem vive no pecado, fazendo o pecado, cometendo o pecado, e quem às vezes desliza e comete um pecado. E isso não tem quantidade, tá, gente? Quero que vocês pensem, você pode então pecar 1, 2, 3 vezes? Não. Quando Jesus falou, Pedro questionou ele, quantas vezes nós temos que perdoar nosso irmão? Ele falou 70 vezes 7, né? Falando assim, um número assim, muitas vezes. Não quer dizer que é esse número 70 vezes 7, não. Mas ele quis dizer muitas vezes. Então imagina Deus. Deus, ele está pronto a nos perdoar quantas vezes forem necessárias, desde que você tenha realmente arrependimento. Desde que você se arrependa e mude a sua conduta, né? Pelo menos tente. A vida é muito difícil, nós vivemos na carne, um mundo muito difícil. Então, pelo menos tenta. Tenta sempre se desviar, passar longe do mal, passar longe da tentação. Se você cair, como a própria Bíblia também diz, nós temos um advogado justo lá no céu que está a nosso favor, né? Falando com o Pai a nosso favor. Então isso é muito importante, a gente saber e ter consciência disso. Então essa é a grande diferença que eu queria deixar para vocês. É claro que quando eu falo, eu até já falei sobre conduta, né, de um cristão em relação à salvação. É claro que Jesus ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas a questão toda é que quando você conhece, tem um encontro verdadeiro com Jesus, você sente aquele amor incondicional que você não entende, você sente a presença de Deus. Não tem como, sabe? Você querer viver mais uma vida de pecado. Você vai mudar de conduta, porque aquele amor te envolve de uma maneira que, assim, é impossível você querer continuar vivendo no pecado. Então, quando você pecar, você vai se arrepender. Então, assim, quando nós mudamos de conduta, nós passamos a viver uma vida cristã, queremos caminhar de acordo com o Espírito Santo, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos guie em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes do dia a dia, até mesmo nas pequenas coisas. Você tem que ter uma conduta firme ali, mesmo que você escorregue, mas você tem que ter um pensamento, não, eu não vou mentir, não, eu não vou adulterar, né? Se no caso você é casado, se você é solteiro, não, eu não vou fornicar, isso é pecado. Não vou mentir. Muita gente fala, é engraçado, muita gente fala que não consegue, que muita gente Pensa assim, não, a lei de Deus, as coisas de Deus, elas não são para mim. É muito pesado, sabe? É muito difícil. E a maioria não vive isso, por que eu vou me sacrificar para viver se a maioria não vive? Bom, você vive pela maioria? A maioria das pessoas sofrem. A maioria das pessoas não tem felicidade, a maioria das pessoas vive em depressão, em sofrimento. Você quer ser igual à maioria ou você quer ser diferenciado? Se você quer ser diferenciado, você tem que fazer coisas diferentes para ter resultado diferente do que essas pessoas estão tendo, né? Isso é um princípio básico e lógico. Mas veja, eu quero falar sobre isso. Não tem a lei de Deus, as coisas de Deus, a conduta que Deus pede para que nós seguimos, que é aquelas coisas que você já sabe, os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, amar o teu irmão como a ti mesmo. Isso não é pesado. Isso não é pesado, isso é uma enganação de Satanás. Isso não é pesado nunca. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando Deus ele pôs essas leis pra gente, essa forma de conduta, ele não pensou lá, ficou lá, deixa eu aqui pensar, eu vou fazer uma lista de leis que quem não seguir vai estar em pecado. Não
foi nada disso. Ele não teve que pensar numa lista de leis para as pessoas seguir, não. As leis são simplesmente para nos ajudar. Se você parar para pensar e analisar comigo, eu quero que você raciocine sobre isso. As leis de Deus são coisas que vão fazer bem para a gente mesmo. Não é algo que veio na cabeça de Deus. Conforme a própria criação de Deus, que ele fez tudo e ele sabe de tudo, ele sabia das coisas que iam acontecer, que poderiam acontecer. Ele sabe que certas condutas não seria bom para nós mesmos. Veja, você matar alguém, isso não vai ser bom para a pessoa que está morrendo, certo? Para quem está sendo assassinado. Se você adulterar, né? Você tem um casamento, aí você vai adulterar. Poxa, se põe no lugar da pessoa, você gostaria de ser traído? Imagina a sensação de quem está sendo traído. Você gostaria de ser traído? Então não faça isso com o outro, principalmente com o cônjuge, que é a pessoa que convive junto com você. Outro exemplo, a fornicação. Por que não fornicar? Fornicação, para quem não sabe, é manter relação sexual antes do casamento. Porque Deus sabia que isso aí ia dar confusão. O que acontece? A maioria das pessoas aí, às vezes, não são casadas e mantêm relações sexuais. O que acontece na maioria das vezes? Transmissão de doenças, filhos e gravidez indesejáveis, quer dizer, a criança vai sofrer, ou seja, quando ainda não é pior, né? Que vai ocorrer um aborto, um assassinato, né, dessa criança, porque é um filho indesejado, muitas das vezes se aborta. Hoje em dia, isso está acontecendo cada vez mais porque existe mais tecnologia para fazer isso com mais segurança, né? Segurança para a mãe, né? Porque o filho vai ser morto, né? O feto ali, a criança vai ser morta. Então, o que gera fornicação? Isso? Morte de uma criança? Doença? Confusão? Poxa, o sexo é um presente que Deus deu, mas Deus deu para o homem e para a sua mulher. Então, case com uma pessoa. Você vai manter relação sexual, aquele presente, a necessidade do seu corpo. É maravilhoso, mas vai ser com a pessoa que você casar. Entendeu? Case, que você não vai ter problema nenhum com isso. Aí você pode pegar todas as outras coisas, todas as outras leis de Deus, são condutas que a gente deve ter para não prejudicar nós mesmos nem ao outro. Então, se você for ver, isso não é pesado. Isso aí é uma coisa que o mundo, a sociedade põe na nossa cabeça, ou até mesmo Satanás, nosso inimigo, põe na nossa cabeça, põe na cabeça das pessoas, que a lei de Deus é pesada demais, que você não consegue seguir, que é impossível seguir. Mas se você for ver, a lei é boa para nós mesmos. Independente assim se Deus vai se agradar ou não de você estar seguindo a lei é boa para nós mesmos, até para o ateu. Até para quem não acredita em Deus, a lei é boa. Porque Deus, conhecendo o ser humano como ele conhece, que foi ele que criou, ele criou condutas para que o ser humano viva bem. E o outro também não atrapalhe o outro, que o outro também viva bem. É simplesmente isso. Então, pensa para você ver, não tem nada de pesado nisso. Isso é uma enganação. A lei é boa. O fardo de Jesus, ele mesmo disse, meu fardo é leve. As coisas que você vai viver com Jesus, seguindo o padrão de não mentir, de não roubar, de não fazer mal ao próximo, de não matar, isso são coisas boas para você mesmo, entende? Que vai te deixar super bem no caminhar aqui dessa terra, você vai viver uma vida feliz. Bom, é isso que eu queria passar para vocês, né? Para que vocês possam raciocinar aí comigo. E voltando àquela frase que eu falei no início do vídeo, se você tem certeza da sua salvação, tenha certeza da sua salvação. Para que nós sejamos salvos, basta uma coisa. Jesus foi muito claro e falou isso em diversas passagens nas Escrituras. Basta acreditar que Jesus é o Filho do Deus Criador. Se você acredita que Jesus, bom do jeito que ele é, conforme a gente tem nas Escrituras, e experiências também através do Espírito Santo, sabendo que ele é bom e que Deus é igual a ele, basta. Basta, porque a partir daí é uma sequência que vem. Você crê em Jesus, crê que Deus é bom, que Deus tem um plano perfeito, que tudo de ruim que acontece nessa terra vai acabar, isso é por causa do homem e do pecado, mas Deus tem um plano para acabar com isso, que ele já começou, já deu o primeiro passo mais importante para acabar com tudo isso, que é o sacrifício do Filho dele para que pagasse o preço por nós. E agora nós só estamos esperando a volta mesmo de Jesus para a gente viver uma vida eterna de amor com Deus.
Basta. Somente creia, porque você crendo que Jesus é o Filho de Deus, você também vai ter prazer em realizar, em mudar a sua conduta diária, de viver dessa forma na lei de Deus. Amando seu irmão, seus familiares, fazendo o bem, não matando ninguém, não mentindo, que é muito importante, não adulterando, não fornicando. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria dar para você. Eu queria te agradecer para você que ficou aqui me assistindo até o final desse vídeo. Eu queria pedir para você dar o seu joinha se você gostou do vídeo. Dá um like aí no vídeo para ajudar. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo se você acha que tem pessoas que seria interessante ouvir essa mensagem. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com quem você puder. E se inscreva aqui no canal. O canal Ensinamentos de Jesus é um canal democrático, eu não sou dono da verdade, mas aqui a gente vai estar conversando sobre muitas coisas, sobre os ensinamentos de Jesus, refletindo sobre muitas coisas. Eu também quero ouvir seu comentário, deixe seu comentário aqui embaixo, para a gente estar trocando ideia, trocando experiências, tá ok? Muito obrigado, fique com Deus.